Que a paz do Senhor alcance o seu coração neste exato instante. Talvez ninguém saiba como foi o peso que você carregou ao longo deste dia. Talvez você tenha sorrido por fora, enquanto por dentro lutava contra preocupações, decisões difíceis e um cansaço que as palavras não conseguem explicar. Mas existe alguém que conhece cada detalhe da sua caminhada. Deus esteve ao seu lado em cada passo, sustentou você nos momentos em que pensou que não conseguiria continuar. E nesta noite, trouxe você até aqui porque deseja renovar suas forças e lembrar que a nova semana não será conduzida pelo medo, mas pela sua poderosa direção. A palavra de Deus declara em Salmos 37:5: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. Que promessa extraordinária! Deus não nos pede para carregar o peso do amanhã. Ele nos convida a colocar nossa vida, nossos planos e nossa semana em suas mãos. Quando confiamos nele, deixamos de caminhar sozinhos e passamos a seguir os passos daquele que nunca erra o caminho. Se o seu coração está inquieto, se a ansiedade insiste em roubar sua paz, ou se você não sabe o que esta nova semana reserva, permaneça comigo até o final desta oração. Creio que o Senhor falará profundamente ao seu coração, aliviará os seus pensamentos e renovará a sua esperança. Você não terminará este momento da mesma forma que começou, porque Deus ainda transforma vidas, fortalece os cansados e guia aqueles que colocam sua confiança nele. Antes de orarmos, escreva nos comentários esta declaração de fé: Deus guia os meus passos. Ao fazer isso, você estará testemunhando sua confiança no Senhor e poderá fortalecer a fé de outras pessoas que também precisam dessa palavra nesta noite. Se esta mensagem falar ao seu coração, deixe o seu gostei e compartilhe este vídeo com alguém que precisa descansar na certeza de que Deus está no controle de tudo. Agora, encontre uma posição confortável. Respire profundamente. Desacelere sua mente. Deixe as preocupações de lado por alguns instantes e entregue cada pensamento nas mãos do Senhor. Abra o seu coração, porque juntos vamos entrar na presença de Deus e consagrar esta nova semana àquele que conhece o futuro e promete guiar cada um dos nossos passos. Pai amado, enquanto o silêncio desta noite envolve a nossa casa e o nosso coração começa a desacelerar, nós nos aproximamos da Tua presença com humildade. O dia termina diante dos nossos olhos, mas uma nova semana já começa a nascer nos Teus planos. Antes mesmo que o primeiro amanhecer chegue, queremos colocá-la inteiramente em Tuas mãos. Não queremos carregar sozinhos o peso do que ainda nem aconteceu. Queremos descansar na certeza de que o Senhor já está caminhando à nossa frente. A Tua palavra nos ensina em Salmos 37:5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. Nesta noite, é exatamente isso que desejamos fazer. Entregamos o nosso caminho, entregamos os nossos sonhos, entregamos os compromissos que nos esperam. Entregamos as decisões que ainda precisarão ser tomadas. Entregamos aquilo que conhecemos e também aquilo que ainda está escondido dos nossos olhos. Senhor, quantas vezes começamos uma semana tentando controlar tudo? Fazemos planos, criamos expectativas e quando alguma coisa foge do nosso controle, o medo tenta dominar o nosso coração. Mas hoje escolhemos agir de maneira diferente. Hoje escolhemos confiar. Não porque sabemos o que vai acontecer amanhã, mas porque sabemos quem estará conosco quando o amanhã chegar. A Tua palavra declara em Provérbios 3, 5, 6: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Que promessa maravilhosa, Senhor! O Senhor não apenas nos acompanha, o Senhor endireita os nossos caminhos. O Senhor transforma curvas difíceis em oportunidades,
para vermos a tua fidelidade, Pai. Talvez exista alguém fazendo esta oração com o coração apertado, alguém que não sabe como será esta nova semana, alguém preocupado com o trabalho, com as contas, com uma consulta médica, com uma entrevista, com uma resposta que parece nunca chegar. O Senhor conhece cada uma dessas preocupações. Antes mesmo que fossem colocadas em oração, o Senhor já as conhecia completamente. Por isso, nesta noite, colocamos diante de Ti cada compromisso dos próximos dias. Colocamos cada porta que precisará ser aberta, cada reunião, cada viagem, cada desafio, cada responsabilidade. Não queremos caminhar sem a Tua direção. Queremos sentir a Tua mão conduzindo cada detalhe da nossa história. A Tua palavra também diz, em Isaías 41:10, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Senhor, que essas palavras entrem profundamente no coração de quem está orando agora. Há pessoas cansadas, há pessoas desanimadas, há pessoas que começaram tantas semanas carregando medo que já nem conseguem imaginar como é viver em paz. Mas nesta noite, nós declaramos que esta semana será diferente, porque será vivida debaixo da Tua presença. Enquanto continuamos nesta oração, ensina-nos a descansar em Ti. Ensina-nos a entregar aquilo que insistimos em segurar. Ensina-nos que confiar não significa entender todos os caminhos, mas acreditar que o Senhor nunca perde o controle. Mesmo quando tudo parece incerto, Tu permaneces sendo o Deus que governa todas as coisas. Obrigado, Pai, porque antes mesmo de o primeiro dia desta nova semana começar, o Senhor já preparou misericórdias que ainda não conseguimos enxergar. Como está escrito em Lamentações 3:22-23. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Renovam-se cada manhã. Grande é a Tua fidelidade. Que essa verdade acalme a nossa alma. Que ela retire o peso do nosso coração. Que ela nos faça lembrar que cada amanhecer traz consigo uma nova oportunidade de experimentar o Teu amor. E, Senhor, enquanto descansamos diante da Tua presença, colocamos também esta oração diante de Ti. Se houver alguém precisando de um milagre nesta nova semana, visita essa vida com o Teu poder. Se você crê que Deus já está cuidando dos seus próximos dias, escreva nos comentários: Deus guia a minha semana. Que essa declaração fortaleça a sua fé e também alcance outras pessoas que precisam renovar a esperança nesta noite. Pai, continuamos entregando tudo em Tuas mãos, porque sabemos que somente o Senhor é capaz de transformar preocupação em descanso, medo em confiança e incerteza em esperança. Pai querido, enquanto permanecemos diante da Tua presença, sentimos o coração ficar mais leve ao lembrar que não caminhamos sozinhos. A noite ainda cobre a terra com o seu silêncio, mas o Senhor já contempla o amanhecer que ainda nem chegou. Antes que o sol apareça no horizonte, Tu já conheces cada passo que daremos, cada encontro que teremos e cada decisão que precisaremos tomar. Isso traz descanso à nossa alma, porque sabemos que o nosso futuro nunca foi um mistério para Ti. É tão fácil ficarmos preocupados com aquilo que ainda não aconteceu. Às vezes, imaginamos situações difíceis, criamos cenários em nossa mente e deixamos que a ansiedade tente controlar os nossos pensamentos. Mas nesta noite, queremos trocar a preocupação pela confiança. Queremos descansar na certeza de que o Senhor já está à nossa frente, preparando o caminho por onde iremos passar. A Tua palavra declara em Salmos 32:8, Eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Como essa promessa conforta o nosso coração. O Senhor não apenas mostra a direção, o Senhor também cuida de nós enquanto caminhamos.
Não somos guiados pela sorte, nem pelas circunstâncias. Somos conduzidos pelas mãos de um Deus que nunca falha. Pai, guia os nossos passos nesta nova semana. Não permitas que tomemos decisões impulsivas. Livra-nos de escolhas precipitadas. Dá-nos sensibilidade para ouvir a Tua voz acima de todas as outras vozes que tentam confundir a nossa mente. Quando houver dúvida, concede-nos discernimento. Quando houver medo, fortalece a nossa fé. Quando houver portas fechadas, ajuda-nos a compreender que muitas vezes o Teu amor também se manifesta através daquilo que o Senhor impede de acontecer. A Tua palavra nos lembra em Isaías 30:21. Quer você se volte para a direita, quer para a esquerda, uma voz nas suas costas dirá: este é o caminho, siga-o. Senhor, é exatamente essa direção que buscamos. Em um mundo cheio de distrações, opiniões e incertezas, queremos aprender a reconhecer a Tua voz. Que o Espírito Santo fale conosco de maneira clara. Que nenhum ruído deste mundo seja mais forte do que a Tua orientação. Enquanto continuamos em oração, colocamos diante de Ti cada pessoa que começará a semana enfrentando grandes decisões. Há quem precise decidir sobre um emprego. Outros aguardam uma resposta importante. Alguns enfrentam conflitos familiares. Outros carregam dúvidas sobre o futuro. Senhor, visita cada um deles com a Tua sabedoria. Que ninguém caminhe apenas pelo impulso do coração, mas pela direção que vem do alto. Como está escrito em Tiago 1:5, se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça-a a Deus, que a todos dá livremente de boa vontade, e lhe será concedida. Que possamos buscar essa sabedoria todos os dias, não apenas nas grandes decisões, mas também nas pequenas escolhas que moldam a nossa caminhada. Pai amado, muitas vezes queremos conhecer todo o caminho antes de dar o primeiro passo. Mas o Senhor nos ensina a caminhar pela fé. Assim como conduziste o povo de Israel pelo deserto com uma coluna de nuvem durante o dia e uma coluna de fogo durante a noite, continua sendo o nosso guia. Mesmo quando não enxergamos toda a estrada, sabemos que o Senhor conhece perfeitamente o destino preparado para nós. Também lembramos da promessa registrada em Salmos 119:105. Lâmpada para os meus pés é a Tua palavra e luz para o meu caminho. Que a Tua palavra ilumine cada decisão desta semana. Que ela seja a referência para as nossas atitudes, para os nossos pensamentos e para os nossos relacionamentos. Não queremos andar segundo a nossa própria vontade. Queremos viver segundo a Tua vontade, porque sabemos que ela é boa, perfeita e agradável. E se há alguém fazendo esta oração com medo do que encontrará amanhã, que o Senhor visite esse coração agora. Substitui toda insegurança por confiança. Troca a inquietação pela paz. Faz essa pessoa lembrar que o primeiro passo da semana já será dado debaixo da Tua poderosa direção. Continuamos diante de Ti, Senhor, certos de que cada passo entregue em Tuas mãos jamais será perdido. Senhor, enquanto continuamos na Tua presença, sentimos que o nosso coração começa a encontrar descanso. Há poucos instantes, entregávamos esta nova semana em Tuas mãos. Depois, reconhecemos que o Senhor vai à nossa frente, guiando cada passo. Agora, Pai, queremos colocar diante de Ti tudo aquilo que ainda insiste em tirar a nossa paz. Porque sabemos que não basta entregar os nossos caminhos, também precisamos entregar os nossos medos. Há pessoas orando neste momento com a mente acelerada. O corpo está cansado, mas os pensamentos continuam correndo. São preocupações com o amanhã, contas que precisam ser pagas, exames que aguardam resultado, problemas dentro de casa, dificuldades no trabalho e tantas outras situações que parecem não dar descanso ao coração. Mas nesta noite, queremos obedecer ao Teu convite e colocar cada uma dessas cargas aos Teus pés. A Tua palavra nos ensina em Filipenses 4:6-7. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo,
pela oração e súplicas, e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Senhor, é exatamente essa paz que buscamos agora. Não uma paz baseada nas circunstâncias, mas uma paz que nasce da Tua presença e permanece mesmo quando ainda existem batalhas ao nosso redor. Pai amado, muitas vezes tentamos resolver tudo sozinhos. Carregamos pesos que nunca deveriam estar sobre os nossos ombros. Gastamos energia imaginando problemas que talvez nunca aconteçam. Perdemos noites de sono tentando controlar situações que pertencem somente ao Senhor. Hoje queremos fazer diferente. Hoje escolhemos descansar, escolhemos confiar, escolhemos acreditar que Tu és maior do que qualquer preocupação que tenta dominar a nossa mente. Como está escrito em 1 Pedro 5:7. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Que palavra maravilhosa! O Senhor não nos pede para guardar apenas uma parte das preocupações. O Senhor diz toda a ansiedade, toda, aquela que contamos para alguém e também aquela que escondemos em silêncio, aquela que parece pequena e também aquela que parece impossível de suportar. Senhor, visita agora quem está lutando contra pensamentos de medo. Há pessoas que têm medo do futuro, outras têm medo de perder alguém que amam. Algumas carregam o peso da enfermidade. Outras enfrentam dificuldades financeiras que parecem não ter solução. Mas nenhuma dessas situações é maior do que o teu poder. Nenhuma delas foge ao teu conhecimento. O Senhor continua assentado no trono e continua governando todas as coisas. A tua palavra declara em Isaías 26:3. Tu conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Que essa perfeita paz desça agora sobre cada lar, sobre cada quarto e sobre cada coração que participa desta oração. Que os pensamentos inquietos sejam silenciados pela tua voz. Que toda angústia seja substituída pela confiança. Que toda opressão dê lugar ao descanso que somente o Senhor pode oferecer. Pai, também lembramos das palavras de Jesus em João 14:27. Deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o coração de vocês, nem tenham medo. Obrigado porque a paz que vem de Cristo não depende das notícias que recebemos, nem das circunstâncias que enfrentamos. Ela permanece firme porque está fundamentada na tua fidelidade. Enquanto a noite avança, queremos deixar diante de ti tudo aquilo que ainda pesa dentro de nós. Não queremos levar essas preocupações para o travesseiro. Não queremos permitir que a ansiedade roube o descanso que o Senhor preparou para os teus filhos. Nesta noite, escolhemos confiar que tu continuarás cuidando da nossa vida enquanto dormimos. Como afirma o Salmo 121:4. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. Enquanto nossos olhos se fecham, os teus permanecem atentos sobre nós. Senhor, enche esta casa com a tua presença, que os teus anjos acampem ao redor desta família. Que todo espírito de medo, toda inquietação e todo pensamento que não vem de ti seja afastado em nome de Jesus. Dá-nos um sono restaurador. Renova nossas forças físicas, emocionais e espirituais para que possamos acordar fortalecidos, prontos para viver esta nova semana debaixo da tua direção. Continuamos descansando na certeza de que as nossas preocupações já não pertencem mais a nós. Elas agora estão nas tuas mãos, Senhor, e nenhum lugar poderia ser mais seguro do que esse. Pai amado, à medida que continuamos descansando na tua presença, percebemos que o nosso coração já não está tão inquieto como antes. O Senhor tem retirado pesos que carregávamos sem perceber. E agora queremos colocar diante de ti algo que será essencial para esta nova semana.
as decisões que precisaremos tomar. Há escolhas que parecem simples, mas podem mudar o rumo da nossa caminhada. Por isso, não queremos confiar apenas na nossa experiência ou naquilo que os nossos olhos conseguem enxergar. Queremos depender da tua sabedoria. A tua palavra nos encoraja em Tiago 1:5. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça-a a Deus, que a todos dá livremente de boa vontade e lhe será concedida. Senhor, é isso que fazemos agora. Pedimos sabedoria. Não de uma sabedoria humana limitada pelas circunstâncias, mas aquela que vem do alto, que traz paz ao coração e clareza para seguir o caminho certo. Existem pessoas que participarão desta oração e já nos próximos dias precisarão tomar decisões importantes. Alguns precisarão responder a uma proposta de trabalho, outros enfrentarão conversas difíceis. Há quem esteja buscando direção para a família, para os estudos, para um tratamento de saúde ou para um novo projeto. Senhor, visita cada uma dessas vidas, que ninguém caminhe apenas guiado pelas emoções do momento, mas pela luz da Tua palavra. Como está escrito em Provérbios 16:9. O coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Quantas vezes fazemos planos sinceros, mas somente o Senhor conhece aquilo que realmente nos fará bem. Ensina-nos a aceitar quando a Tua resposta for diferente da nossa expectativa. Dá-nos um coração obediente, capaz de confiar mesmo quando não compreendemos imediatamente o Teu propósito. Pai, livra-nos das decisões precipitadas. Livra-nos da ansiedade que nos faz querer resolver tudo rapidamente. Dá-nos serenidade para esperar o momento certo. Muitas portas se fecham por amor e muitas respostas demoram porque o Senhor está preparando algo muito melhor do que conseguimos imaginar. A Tua palavra afirma em Provérbios 2:6, porque o Senhor dá a sabedoria, da sua boca procedem o conhecimento e o entendimento. Que essa verdade permaneça viva dentro de nós durante toda esta semana. Que antes de qualquer escolha, aprendamos a buscar a Tua direção em oração. Que a primeira voz que desejemos ouvir seja sempre a Tua. Enquanto continuamos diante de Ti, lembramos também das palavras de Jesus em Mateus 7:7. Peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Senhor, queremos buscar primeiro o Teu reino. Queremos perguntar antes de agir. Queremos depender da Tua vontade, mais do que da nossa própria compreensão. Há decisões que talvez nem imaginemos hoje, mas o Senhor já conhece cada uma delas. Tu sabes onde precisaremos de coragem. Sabes onde será necessário permanecer em silêncio. Sabes quando deveremos esperar e quando deveremos avançar. Por isso, descansamos, não porque sabemos todas as respostas, mas porque conhecemos aquele que possui todas elas. Também recordamos o que está escrito em Salmos 25:4-5. Faze-me conhecer os Teus caminhos, Senhor. Ensina-me as Tuas veredas. Guia-me na Tua verdade e ensina-me. Pois Tu és Deus, meu Salvador, e a minha esperança está em Ti o tempo todo. Que essas palavras se tornem a oração do nosso coração nesta nova semana. Pai, afasta de nós toda a confusão. Que o Espírito Santo ilumine a nossa mente quando precisarmos escolher entre o certo e o fácil. Dá-nos discernimento para reconhecer oportunidades verdadeiras e maturidade para dizer não àquilo que pode nos afastar da Tua vontade. Ensina-nos a caminhar um dia de cada vez, sempre com os olhos voltados para Ti, porque sabemos que quando a Tua sabedoria guia os nossos passos, até os caminhos mais difíceis se tornam seguros. E é nessa confiança que continuamos permanecendo diante da Tua presença, deixando que o Senhor conduza não apenas os nossos dias, mas também cada decisão que fará parte desta nova semana. Senhor, ao permanecermos em oração, há um sentimento que naturalmente nasce dentro do nosso coração.
Depois de entregar esta semana em tuas mãos, de confiar a ti cada decisão que teremos pela frente, lembramo-nos das pessoas que caminham ao nosso lado, porque não oramos apenas por nós, também queremos interceder por aqueles que amamos. Nesta noite, colocamos diante de ti a nossa família, os nossos amigos, nossos irmãos em Cristo e todos aqueles que fazem parte da nossa história. Pai, visita cada lar representado nesta oração. Tu conheces as casas onde há paz, mas também conheces aquelas onde existem lágrimas escondidas, palavras que machucaram, silêncios que afastaram pessoas e corações que precisam ser restaurados. Não há família perfeita, Senhor, mas existe um Deus perfeito que continua restaurando aquilo que parecia perdido. A tua palavra declara em Josué 24:15: Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que essa declaração se cumpra em cada família que participa desta oração. Que esta semana seja marcada pela tua presença dentro dos nossos lares. Que cada ambiente seja cheio da tua paz. Que todo espírito de divisão, contenda e desânimo seja vencido pelo teu amor. Pai querido, há pais preocupados com seus filhos, há filhos orando pelos seus pais, há esposos intercedendo por suas esposas, há avós dobrando os joelhos pelos seus netos. O Senhor conhece cada nome, cada história e cada necessidade. Antes mesmo que pronunciemos uma palavra, tu já sabes exatamente aquilo que pesa no coração de cada pessoa. Como está escrito em Salmos 127:1, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Senhor, queremos que a nossa casa seja edificada por ti, que a nossa família seja sustentada pela tua graça, que nenhuma dificuldade seja maior do que a tua presença dentro do nosso lar. Também lembramos da promessa registrada em Isaías 54:13. Todos os teus filhos serão ensinados pelo Senhor, e grande será a paz de teus filhos. Quantos pais e mães encontram descanso ao ouvir essa promessa? Continua cuidando dos nossos filhos, mesmo quando eles estão longe dos nossos olhos. Guarda-os em todos os caminhos, livra-os do mal. Cerca-os com os teus anjos e conduz cada passo deles segundo a tua vontade. Senhor, visita também aqueles familiares que ainda não experimentaram um encontro verdadeiro contigo. Não desistimos deles. Continuamos crendo que o teu Espírito Santo pode alcançar os corações mais endurecidos. Que esta nova semana seja uma semana de salvação, reconciliação e restauração dentro das famílias representadas nesta oração. Enquanto continuamos diante da tua presença, colocamos também os nossos amigos, colegas de trabalho, vizinhos e todas as pessoas que de alguma forma fazem parte da nossa caminhada. Dá-nos sabedoria para sermos instrumentos da tua paz. Que através das nossas palavras, atitudes e testemunho, outras pessoas possam perceber o teu amor. A tua palavra nos ensina em Colossenses 3:13-14. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Senhor, ajuda-nos a liberar perdão. Onde existe mágoa, planta reconciliação. Onde existe distância, aproxima novamente os corações. Onde existe tristeza, derrama esperança. Pai amado, há famílias enfrentando enfermidades. Outras atravessam dificuldades financeiras. Algumas vivem momentos de luto. Outras carregam preocupações que ninguém conhece. Mas nenhuma dessas situações está escondida dos teus olhos. Tu és o Deus que consola os aflitos, fortalece os cansados e restaura aquilo que parecia impossível, como está escrito em Salmos 91:1. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará.
Que cada pessoa que amamos seja guardada debaixo dessa sombra protetora. Que o Senhor envie os teus anjos para acampar ao redor de cada lar. Guarda quem vai sair para trabalhar. Protege quem viajará nesta semana. Sustenta quem enfrenta momentos difíceis. Que nenhuma notícia inesperada roube a paz daqueles que colocam sua confiança em Ti. E, Senhor, se há alguém que neste momento lembra de um familiar distante ou de uma pessoa querida precisando das Tuas mãos, coloque o nome dessa pessoa nos comentários. Vamos unir a nossa fé em oração, confiando que o Senhor continua alcançando vidas, restaurando famílias e realizando milagres que somente o Teu amor é capaz de fazer. Continuamos descansando diante de Ti, certos de que o Senhor não cuida apenas de nós, mas também daqueles que carregamos com tanto carinho dentro do nosso coração. Pai querido, enquanto continuamos nesta oração, sentimos uma paz diferente tomar conta da nossa alma. É como se, pouco a pouco, o peso da semana que se aproxima estivesse sendo substituído pela confiança de que o Senhor já está trabalhando antes mesmo de darmos o primeiro passo. E é exatamente por isso que agora queremos colocar diante de Ti todas as oportunidades que fazem parte dos próximos dias. Nós não sabemos quais portas encontraremos abertas. Também não sabemos quais permanecerão fechadas, mas sabemos que nenhuma delas escapa ao Teu controle. O Senhor conhece o caminho completo, enquanto nós enxergamos apenas um pequeno trecho da caminhada. Por isso, escolhemos descansar na Tua vontade. A Tua palavra declara em Apocalipse 3, 7, 8. Isto diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fechará, e o que fecha ninguém abrirá. Eis que tenho posto diante de Ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Senhor, que promessa poderosa! Quando uma porta é aberta pelas Tuas mãos, nenhuma força deste mundo pode impedir os Teus planos. E quando uma porta se fecha, ajuda-nos a confiar que isso também faz parte do Teu cuidado. Pai, talvez alguém esteja iniciando esta semana esperando uma oportunidade de emprego. Outros aguardam uma resposta que parece nunca chegar. Alguns estão lutando para manter um negócio de pé. Há quem sonhe com uma promoção, com uma conquista ou simplesmente com uma chance de recomeçar. O Senhor conhece cada expectativa, conhece cada oração feita em silêncio durante tantas noites. Como está escrito em Salmos 84:11. Porque o Senhor Deus é sol e escudo. O Senhor concede favor e honra, não recusa bem algum aos que vivem com integridade. Nós nos agarramos a essa promessa. Se existe uma bênção preparada para os teus filhos, ela chegará no tempo certo. Não será antecipada nem atrasada. A tua fidelidade nunca falha. Senhor, abre as portas que vêm de Ti, mas dá-nos também maturidade para aceitar aquelas que o Senhor decidir manter fechadas. Quantas vezes insistimos em entrar por caminhos que não eram os melhores para nós? Hoje compreendemos que até as portas fechadas podem ser uma demonstração do Teu amor. O Senhor enxerga perigos que nós não conseguimos ver. O Senhor protege os Teus filhos até mesmo através dos nãos que recebemos ao longo da vida. A Tua palavra nos lembra em Isaías 22:22. Porei sobre o seu ombro a chave da casa de Davi. O que ele abrir, ninguém fechará. E o que ele fechar, ninguém abrirá. Pai, entregamos completamente o nosso futuro em Tuas mãos. Não queremos correr atrás de oportunidades que nos afastem da Tua presença. Queremos apenas aquilo que foi preparado pelo Senhor. Enquanto permanecemos diante de Ti, pedimos que prepares encontros certos nesta semana. Coloca pessoas sábias em nosso caminho. Afasta relacionamentos que nos enfraquecem espiritualmente. Aproxima aqueles que nos ajudam a crescer na fé. Que cada conversa importante seja conduzida pelo Espírito Santo. Que cada ambiente onde estivermos seja iluminado pela Tua presença. Também lembramos da promessa registrada em Efésios 3:20.
àquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que atua em nós. Senhor, quantas vezes limitamos aquilo que o Senhor pode realizar? Pensamos pequeno, porque olhamos para as nossas limitações. Mas Tu és o Deus do impossível. Tu és especialista em surpreender aqueles que permanecem confiando. Pai amado, visita nesta noite quem está desanimado porque perdeu uma oportunidade. Consola aquele que ouviu um não. Fortalece quem sente que os sonhos ficaram para trás. Faz essa pessoa lembrar que o teu plano nunca depende de uma única porta. Quando uma oportunidade termina, o Senhor continua tendo infinitas maneiras de cumprir os teus propósitos. Como diz o Salmo 23:1, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Que essa certeza permaneça viva em nosso coração. Não faltará direção, não faltará provisão, não faltará força, não faltará graça para enfrentar cada desafio desta nova semana. Porque o nosso sustento não depende apenas das circunstâncias. O nosso sustento vem do Senhor. E enquanto a noite continua silenciosa, descansamos sabendo que o Senhor já está preparando aquilo que ainda nem conseguimos enxergar. Talvez neste exato momento existam portas sendo organizadas por Ti, pessoas sendo movidas, circunstâncias sendo transformadas, caminhos sendo preparados. Nós não vemos, mas confiamos, porque o Deus que começou a boa obra em nossa vida, conforme Filipenses 1:6, é fiel para completá-la. Assim seguimos diante da Tua presença com o coração tranquilo, certos de que a semana que está começando já está sendo cuidadosamente conduzida pelas Tuas mãos poderosas. Pai amado, enquanto permanecemos em oração, sentimos uma confiança cada vez maior tomando conta do nosso coração. Já entregamos esta nova semana em Tuas mãos. Confiamos que o Senhor guiará cada passo, dará sabedoria para cada decisão, protegerá a nossa família e abrirá as portas certas. Mas sabemos também que toda semana traz consigo desafios. E por isso, queremos pedir algo que será essencial para permanecermos firmes. Fortalece a nossa fé para enfrentarmos cada batalha sem desanimar. Senhor, Tu nunca prometeste que viveríamos dias sem dificuldades, mas prometeste que jamais caminharíamos sozinhos. E essa promessa muda completamente a maneira como olhamos para as lutas que ainda virão. Não pedimos uma semana sem problemas, pedimos a Tua presença em cada um deles, porque quando o Senhor está conosco, até a batalha mais difícil se transforma em oportunidade para testemunharmos o Teu poder. A Tua palavra declara em Isaías 40:31, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Senhor, renova as nossas forças. Há pessoas fazendo esta oração completamente cansadas. Algumas enfrentam um desgaste físico, outras carregam um cansaço emocional que ninguém consegue perceber. Existem batalhas silenciosas acontecendo dentro do coração, mas Tu conheces cada uma delas. Pai, quando vierem os dias difíceis, lembra-nos daquilo que o Senhor já fez em nossa vida. Não permitas que uma luta momentânea apague a memória da Tua fidelidade. Quantas vezes pensamos que não conseguiríamos continuar, e mesmo assim o Senhor nos sustentou. Quantas noites pareciam intermináveis, mas o amanhecer chegou trazendo uma nova esperança. O mesmo Deus que cuidou de nós até aqui, continuará cuidando durante esta nova semana. Como está escrito em Deuteronômio 31:8. O Senhor é quem vai à sua frente, Ele estará com você, nunca o deixará, nunca o abandonará. Não tenha medo, não desanime, que essa promessa permaneça viva dentro de nós. Quando o medo tentar falar mais alto, que a Tua palavra fale ainda mais forte. Quando as circunstâncias parecerem difíceis,
Ajuda-nos a lembrar que o Senhor continua indo à nossa frente. Pai querido, fortalece também aqueles que estão enfrentando batalhas espirituais. Há pessoas lutando contra pensamentos negativos. Há quem esteja combatendo a tristeza, o desânimo ou a sensação de que não conseguirá vencer. Mas a nossa vitória não depende apenas das nossas forças. Ela depende da tua presença caminhando conosco. A tua palavra nos ensina em Efésios 6:10. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Não queremos depender apenas da nossa capacidade. Queremos depender do teu poder, porque as nossas forças são limitadas, mas o teu braço jamais se enfraquece. O Senhor continua sendo o Deus que fortalece os cansados e levanta aqueles que já não conseguem caminhar sozinhos. Também nos lembramos das palavras de Jesus em João 16:33. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo. Eu venci o mundo. Que essa declaração renove completamente a nossa esperança. As aflições existem, mas elas não têm a palavra final. Cristo já venceu, e porque Ele venceu, nós também podemos caminhar com confiança. Senhor, quando enfrentarmos uma notícia difícil, dá-nos equilíbrio. Quando encontrarmos oposição, concede-nos paciência. Quando as respostas demorarem, fortalece a nossa perseverança. Não permitas que uma dificuldade momentânea enfraqueça a fé que o Senhor tem construído dentro de nós ao longo da caminhada. Como afirma o Salmo 46:1, Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Obrigado porque o Senhor não chega atrasado. O Senhor está presente, está conosco antes da batalha começar, durante a batalha e também quando ela terminar. Pai amado, nesta noite declaramos que nenhuma luta será maior do que a tua presença. Nenhum problema será maior do que o teu poder. Nenhuma adversidade conseguirá nos separar do teu amor. Seguiremos caminhando um dia de cada vez, fortalecidos pela certeza de que a nossa esperança permanece firmada em ti. E é com esse coração fortalecido que continuamos descansando diante da tua presença, certos de que a semana que começa será vivida debaixo da tua força, da tua graça e da tua fidelidade. Pai querido, enquanto continuamos neste momento tão precioso da tua presença, sentimos que a nossa alma encontra um descanso que o mundo jamais poderia oferecer. Ainda existem perguntas sem resposta. Ainda existem sonhos esperando o tempo certo. Ainda existem batalhas acontecendo, mas mesmo assim, algo muda dentro de nós quando lembramos de uma verdade maravilhosa. O Senhor nunca para de trabalhar. Mesmo quando os nossos olhos não enxergam, tu continuas agindo. Mesmo quando o silêncio parece ocupar o lugar das respostas, tu continuas preparando cada detalhe da nossa história. Quantas vezes pensamos que nada estava acontecendo, mas depois descobrimos que o Senhor estava organizando tudo de uma maneira muito maior do que imaginávamos. A tua palavra nos lembra em Isaías 64:4. Desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Senhor, que promessa extraordinária! O Senhor trabalha por aqueles que esperam em ti. Isso significa que o nosso descanso não é sinal de acomodação, é um ato de confiança. É reconhecer que existem coisas que somente as tuas mãos podem realizar. Pai amado, ensina-nos a descansar sem culpa. Muitas vezes queremos resolver tudo imediatamente. Ficamos inquietos porque desejamos controlar situações que pertencem somente ao Senhor. Gastamos energia tentando antecipar respostas que ainda não chegaram. Mas nesta noite, escolhemos entregar também o nosso relógio nas tuas mãos. O teu tempo continua sendo perfeito. Como declara Eclesiastes 3:11, tudo fez formoso em seu devido tempo. Que essa verdade acalme profundamente o nosso coração. O tempo do Senhor nunca se atrasa.
Nunca chega antes, nunca falha. Tudo acontece exatamente quando precisa acontecer. E mesmo quando não compreendemos os teus processos, continuamos confiando no teu amor. Enquanto permanecemos nesta oração, lembramos de José, que esperou muitos anos até ver o cumprimento das promessas. Lembramos de Abraão, que precisou aprender a confiar mesmo quando tudo parecia impossível. Recordamos de Davi, ungido rei muito antes de sentar-se no trono. Nenhum deles viu o Senhor trabalhando todos os dias. Mas todos descobriram no tempo certo que Deus jamais havia deixado de agir. Também nós queremos viver essa confiança. Queremos dormir sabendo que, enquanto descansamos, o Senhor continua movendo circunstâncias, tocando corações, abrindo caminhos e preparando respostas. A tua palavra afirma em Salmos 121, 3, 4. Não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. Que segurança maravilhosa! Nós precisamos dormir. O Senhor não. Enquanto a nossa casa repousa em silêncio, tu permaneces vigilante. Pai, visita agora quem sente que esperou por tempo demais. Há pessoas cansadas da espera. Algumas começaram a acreditar que as promessas ficaram para trás. Outras imaginam que foram esquecidas. Mas hoje o Senhor nos lembra que o silêncio nunca significou abandono. Muitas vezes, o silêncio foi apenas o cenário onde o teu milagre estava sendo preparado. A tua palavra declara em Romanos 8:28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Mesmo aquilo que hoje não entendemos faz parte de um plano maior. Até as portas fechadas, até os atrasos, até as lágrimas, o Senhor é capaz de transformar tudo em testemunho no tempo certo. Pai querido, ajuda-nos a descansar sem ansiedade. Que o nosso travesseiro não seja um lugar de preocupações, mas um lugar de confiança. Que ao fecharmos os olhos nesta noite, possamos lembrar que não precisamos vigiar aquilo que já foi entregue em tuas mãos. O Senhor continua cuidando de tudo. Se há alguém que está aprendendo a descansar na vontade de Deus, escreva nos comentários. Deus já está trabalhando. Que essa declaração fortaleça não apenas a sua fé, mas também a esperança de outras pessoas que precisam lembrar que o Senhor continua agindo, mesmo quando tudo parece silencioso. Como está escrito em Salmos 62:5, somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. É exatamente assim que queremos permanecer nesta noite, em silêncio diante da tua presença, sem medo, sem pressa, sem desespero. Apenas confiando que o Deus que começou a boa obra continuará trabalhando até que cada uma das suas promessas se cumpra em nossa vida. Pai amado, enquanto permanecemos em oração, percebemos que o nosso coração já não está preso às preocupações que trouxemos no início desta noite. Aos poucos, a tua presença foi silenciando os nossos medos, fortalecendo a nossa fé e enchendo a nossa alma de esperança. E agora, antes que esta nova semana comece, queremos fazer algo que agrada ao teu coração. Declarar as tuas promessas acima de qualquer circunstância, porque as situações mudam, as emoções variam, os dias bons e difíceis se alternam, mas a tua palavra permanece para sempre. É nela que escolhemos firmar a nossa confiança. Não queremos caminhar guiados pelas notícias, pelos sentimentos ou pelas dificuldades. Queremos caminhar guiados pelas promessas que saíram da tua boca e que jamais voltam vazias. Como está escrito em Isaías 55:11. Assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. Senhor, cada promessa registrada nas Escrituras continua viva. O Senhor continua cumprindo aquilo que prometeu aos teus filhos. E nesta noite escolhemos descansar nessa certeza.
Declaramos que esta nova semana será vivida debaixo da tua proteção. Como afirma o Salmo 121, 7 e 8, o Senhor o protegerá de todo mal, protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua entrada, desde agora e para sempre. Pai, guarda cada passo que daremos. Guarda os caminhos por onde passaremos. Guarda o nosso trabalho, os nossos estudos, os nossos relacionamentos e tudo aquilo que o Senhor permitir que faça parte destes próximos dias. Também declaramos sobre a nossa vida a promessa registrada em Jeremias 29, 11. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Quantas vezes olhamos para o amanhã com insegurança? Mas o Senhor já conhece o futuro que preparou para nós, e esse futuro está firmado no teu amor, na tua fidelidade e na tua perfeita vontade. Pai, declaramos que nenhuma arma preparada contra os teus filhos prosperará, conforme está escrito em Isaías 54, 17. Toda arma forjada contra você fracassará. Não porque somos fortes em nós mesmos, mas porque pertencemos ao Senhor. Tu és o nosso refúgio, Tu és a nossa fortaleza. Tu és quem luta as nossas batalhas quando já não temos forças para continuar. Enquanto continuamos diante da Tua presença, declaramos também a promessa de Romanos 8:31. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Que essa verdade acompanhe cada pessoa que ouvir esta oração ao longo da semana. Quando surgirem dificuldades, que ela se lembre desta palavra. Quando aparecerem desafios inesperados, que essa promessa renove sua coragem. Quando o medo tentar voltar, que ela recorde que o Deus Todo-Poderoso continua caminhando ao seu lado. Pai querido, declaramos ainda a promessa registrada em Filipenses 4:19. E o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. O Senhor conhece cada necessidade representada nesta oração. Algumas são materiais, outras são emocionais, outras ainda são espirituais, mas nenhuma delas é desconhecida para ti. Confiamos que o Senhor continuará sendo o nosso sustento em todos os momentos. Também tomamos posse da promessa de Salmos 23:6. Certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Que a tua bondade acompanhe cada amanhecer desta nova semana. Que a tua misericórdia nos alcance quando falharmos. Que a tua graça nos fortaleça quando estivermos cansados. Que a tua presença nunca se afaste do nosso coração. Pai amado, escolhemos declarar fé mesmo antes de vermos os resultados. Escolhemos agradecer antes de receber. Escolhemos confiar antes de compreender, porque sabemos que a tua fidelidade não depende daquilo que sentimos, mas daquilo que tu és. O Senhor nunca mudou, nunca falhou, nunca abandonou aqueles que esperam em ti. E é com essa confiança que seguimos descansando diante da tua presença, certos de que esta semana já está coberta pelas tuas promessas, guiada pelas tuas mãos e sustentada pelo teu amor. Continuamos caminhando em paz, sabendo que tudo aquilo que o Senhor prometeu será cumprido no tempo perfeito, porque tu permaneces fiel em todas as tuas palavras. Pai amado, enquanto permanecemos em tua presença, sentimos que o nosso coração já não está cheio das preocupações com as quais chegamos até aqui. O Senhor foi trazendo paz, fortalecendo a nossa fé e renovando a nossa esperança a cada palavra da tua palavra. E agora queremos dar um passo ainda maior na confiança. Queremos agradecer antes mesmo de receber. Queremos louvar o teu nome pelas bênçãos que ainda estão a caminho, porque sabemos que o Senhor continua fiel às tuas promessas. A tua palavra nos ensina em 1 Tessalonicenses 5:18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Senhor, muitas vezes é fácil agradecer quando tudo está bem,
Mas nesta noite escolhemos agradecer também pelaquilo que ainda não vemos. Agradecemos pelas portas que ainda serão abertas, pelas respostas que ainda chegarão, pelos milagres que ainda serão testemunhados, pelos encontros que o Senhor já preparou, pela proteção que já está reservada para cada dia desta nova semana. Pai, obrigado porque, mesmo quando a nossa fé vacila, a tua fidelidade permanece inabalável. Obrigado pelas vezes em que o Senhor nos sustentou sem que percebêssemos. Obrigado pelas portas que fechaste para nos proteger. Obrigado pelos livramentos que nunca chegamos a conhecer. Quantas vezes reclamamos sem saber que o Senhor já estava nos guardando de perigos invisíveis. Hoje escolhemos confiar mais e reclamar menos. Como declara o Salmo 104, entrem por suas portas com ações de graças e em seus átrios com louvor. Deem-lhe graças e bendigam o seu nome. Queremos entrar nesta nova semana exatamente assim, com gratidão. Não permitindo que o medo seja maior do que a nossa confiança, não permitindo que a ansiedade roube o louvor que pertence somente ao Senhor. Pai querido, obrigado pela saúde que o Senhor tem preservado. Obrigado pelo alimento sobre a nossa mesa. Obrigado pela família que nos deste. Obrigado pela oportunidade de estarmos vivos nesta noite. Obrigado porque, apesar das lutas, continuamos de pé. Se chegamos até aqui, foi porque a tua mão nos sustentou em cada passo. Também agradecemos pelas respostas que ainda não chegaram, porque sabemos que o teu silêncio nunca é ausência. Muitas vezes é preparação. Enquanto esperamos, o Senhor trabalha. Enquanto descansamos, o Senhor continua movendo circunstâncias. Enquanto oramos, o Senhor continua preparando o melhor. A tua palavra afirma em Salmos 103:2, bendiga o Senhor a minha alma, não esqueça nenhuma de suas bênçãos. Livra-nos, Pai, de olhar apenas para aquilo que ainda falta. Ensina-nos a reconhecer tudo aquilo que o Senhor já realizou. Que nunca percamos a capacidade de agradecer pelas pequenas demonstrações do teu cuidado diário. Pai, agradecemos também porque esta nova semana já está debaixo da tua direção. Ainda não conhecemos tudo o que viveremos, mas o Senhor conhece. Ainda não sabemos quais desafios surgirão, mas o Senhor já preparou a força necessária para enfrentá-los. Ainda não vimos todas as respostas, mas já confiamos que elas chegarão no tempo perfeito. Como está escrito em Filipenses 4:6, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Percebemos que a gratidão faz parte da fé verdadeira. Por isso, apresentamos nossos pedidos ao Senhor com um coração agradecido, certos de que Tu continuas cuidando de cada detalhe. Pai amado, se existe alguém ouvindo esta oração que há muito tempo não consegue agradecer porque apenas enxerga as dificuldades, visita esse coração agora. Abre os seus olhos para perceber quantas vezes o Senhor já demonstrou amor, cuidado e fidelidade. Que a esperança volte a florescer, que a gratidão renove a fé. E seguimos diante de Ti com um coração cheio de esperança, porque aprendemos que agradecer antes do milagre também é uma forma de declarar que confiamos completamente no Deus que nunca falha. Pai querido, enquanto continuamos diante da Tua presença, sentimos que esta oração foi conduzindo o nosso coração para um lugar de descanso e confiança. Agora queremos dar mais um passo de fé. Não desejamos entregar apenas algumas áreas da nossa vida. Queremos consagrar completamente esta nova semana ao Senhor. Cada dia, cada compromisso, cada detalhe, tudo pertence a Ti. A Tua palavra nos ensina em Romanos 12:1. Rogo-lhes, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Pai, nesta noite nos oferecemos novamente diante de Ti.
Consagramos os nossos pensamentos, as nossas palavras, as nossas atitudes e as nossas decisões. Que tudo aquilo que fizermos durante esta semana glorifique o Teu nome. Senhor, colocamos diante de Ti a segunda-feira que se aproxima. Talvez ela venha carregada de responsabilidades, reuniões, estudos, trabalho ou desafios inesperados. Mas antes mesmo de ela começar, já a entregamos nas Tuas mãos. Que o Senhor caminhe conosco desde os primeiros minutos do dia. Que a Tua paz seja maior do que qualquer preocupação. Também consagramos a terça-feira. Que seja um dia conduzido pela Tua sabedoria. Se surgirem dificuldades, fortalece-nos. Se surgirem oportunidades, dá-nos discernimento. Que nunca percamos de vista a certeza de que o Senhor continua dirigindo os nossos passos. Entregamos a quarta-feira. Muitas vezes é justamente no meio da semana que o cansaço aparece e as forças parecem diminuir. Mas lembramos da promessa registrada em Isaías 40:29. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Que essa palavra se cumpra em nossa vida. Que o Senhor renove a nossa disposição física, emocional e espiritual. Pai, colocamos também a quinta-feira diante de Ti. Que ela seja marcada por boas notícias, por portas abertas, segundo a Tua vontade e pela manifestação da Tua graça. Que o Senhor nos surpreenda de maneiras que nem imaginamos, porque sabemos que Tu continuas fazendo infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, conforme Efésios 3:20. Consagramos a sexta-feira. Guarda-nos do desânimo, da impaciência e do desgaste. Que ao olharmos para trás, possamos reconhecer que o Senhor esteve presente em cada momento da semana. Que nenhuma preocupação seja maior do que a gratidão por tudo aquilo que Tu realizaste. Entregamos o sábado, que seja um tempo de renovação, um tempo para descansar na Tua presença, fortalecer a nossa comunhão contigo e agradecer pela Tua fidelidade. Como declara o Salmo 92:1-2. Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao Teu nome, ó Altíssimo, anunciar de manhã o Teu amor leal e de noite a Tua fidelidade. E consagramos também o próximo domingo, que ele encontre o nosso coração ainda mais próximo de Ti. Que possamos iniciar uma nova semana com a mesma confiança que hoje estamos experimentando nesta oração. Pai amado, entregamos não apenas os dias, mas também cada ambiente por onde passaremos. Consagramos o nosso trabalho, os nossos estudos, a nossa casa, os nossos relacionamentos, as conversas que teremos, as decisões importantes, as viagens, os encontros inesperados, os desafios e também as alegrias. Não queremos viver nenhum momento longe da Tua presença. A Tua palavra afirma em Provérbios 16:3: consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Que esse versículo acompanhe cada passo da nossa caminhada. Que antes de qualquer decisão, lembremos de entregar tudo ao Senhor, porque sabemos que os nossos planos somente encontram segurança quando estão firmados na Tua vontade. Pai, se durante esta semana houver momentos em que nos sintamos fracos, lembra-nos desta oração. Faz-nos recordar que toda a nossa semana já foi colocada diante do Teu altar. Nada acontecerá sem que o Senhor saiba. Nada escapará ao Teu cuidado, nada será maior do que o Teu amor. Continuamos caminhando em paz, certos de que cada dia desta nova semana já está consagrado àquele que nunca falha, nunca abandona e nunca deixa de cuidar dos seus filhos. Pai amado, enquanto permanecemos diante da Tua presença, sentimos uma paz que não pode ser explicada apenas pelas palavras. É a paz que vem do Senhor. É a paz que acalma a mente quando ainda existem perguntas sem resposta. É a paz que fortalece o coração mesmo quando ainda existem desafios pela frente.
E é nessa paz que desejamos permanecer enquanto esta noite continua silenciosa. Agora, já não queremos pensar na correria dos próximos dias. Não queremos alimentar preocupações que ainda nem chegaram. Queremos apenas descansar. Descansar sabendo que esta semana já foi colocada em tuas mãos. Descansar porque o Senhor já conhece cada amanhecer que viveremos. Descansar porque o Deus que nos conduziu até aqui continuará guiando cada passo da nossa caminhada. A tua palavra declara em Salmos 4:8: Em paz me deito e logo adormeço, porque só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Que essa promessa envolva cada pessoa que está fazendo esta oração. Que ela alcance os corações inquietos. Que ela visite aqueles que há muito tempo não conseguem dormir em paz por causa das preocupações, da ansiedade ou do medo do amanhã. Pai, cobre esta casa com a tua presença. Que cada cômodo seja cheio da tua paz. Que todo ambiente onde existe inquietação seja tomado pela tranquilidade que somente o Espírito Santo pode trazer. Que os nossos pensamentos desacelerem. Que a nossa respiração se acalme. Que a nossa mente encontre descanso na certeza de que o Senhor permanece no controle de todas as coisas. Como está escrito em João 14:27, Jesus nos disse: Deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou, não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o coração de vocês, nem tenham medo. Senhor, nós recebemos essa paz nesta noite. Não queremos uma paz baseada na ausência de problemas. Queremos a paz que permanece mesmo em meio às tempestades, porque sabemos que Cristo continua dentro do barco da nossa vida. Também lembramos das palavras do Salmo 23:2-3. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera a minha alma. Como é precioso saber que o Senhor não apenas nos conduz durante o dia, mas também nos leva ao descanso quando a noite chega. O Senhor conhece o limite das nossas forças. Sabe quando estamos cansados. Sabe quando o coração precisa apenas repousar na certeza do teu amor. Pai querido, guarda o nosso sono. Livra-nos de toda perturbação, de todo medo e de toda inquietação. Que os teus anjos acampem ao redor desta casa, conforme a promessa do Salmo 34:7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Que essa proteção permaneça durante toda a noite. Que nenhum mal encontre espaço onde a tua presença habita. Enquanto o mundo continua agitado, queremos escolher o silêncio da confiança. Enquanto muitas pessoas terminam o dia carregando preocupações para o travesseiro, nós escolhemos deixar cada uma delas aos teus pés. Porque aprendemos ao longo desta oração que a semana pertence ao Senhor. O futuro pertence ao Senhor. A nossa família pertence ao Senhor. As nossas batalhas pertencem ao Senhor. E nós também pertencemos ao Senhor. A tua palavra afirma em Isaías 26:12: Senhor, tu estabelecerás a paz para nós, porque tu és quem realiza para nós tudo o que temos feito. Obrigado porque a nossa esperança não está na nossa força, na nossa capacidade ou naquilo que conseguimos controlar. A nossa esperança está completamente firmada em ti. Se há alguém ouvindo esta oração com o coração finalmente mais leve, guarda essa paz durante toda a semana. Que sempre que a ansiedade tentar voltar, essa pessoa se lembre deste momento. Que ela recorde que existe um Deus que guia cada passo, fortalece cada batalha, abre portas no tempo certo e nunca abandona aqueles que confiam em seu nome. E assim, permanecemos descansando na tua presença, deixando que o silêncio desta noite seja preenchido pela certeza de que tu continuas conduzindo a nossa história. Enquanto fechamos os nossos olhos para descansar, seguimos confiando que as tuas mãos permanecerão estendidas sobre nós, guiando cada passo, sustentando cada novo amanhecer e preparando com amor e fidelidade tudo aquilo que o Senhor reservou para esta nova semana.
E é exatamente com essa confiança que queremos permanecer, Senhor. Não apenas durante alguns instantes desta oração, mas ao longo de toda esta noite e de cada dia da semana que está começando. Que nada consiga roubar a paz que o Teu Espírito colocou dentro do nosso coração. Que quando acordarmos amanhã, a primeira lembrança da nossa mente seja a certeza de que o Senhor já estará caminhando conosco. Pai amado, obrigado porque pudemos terminar este dia na Tua presença. Obrigado porque antes de descansarmos, encontramos refúgio em Ti. Talvez este tenha sido um dia de muitas batalhas. Talvez tenha sido um dia de boas notícias. Ou talvez tenha sido apenas um dia comum, daqueles em que seguimos em frente, sustentados pela Tua graça. Seja como for, reconhecemos que chegamos até aqui porque a Tua mão nos sustentou em cada momento. Como declara o Salmo 92, 1, 2. Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao Teu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã o Teu amor leal e de noite a Tua fidelidade. Nesta noite queremos anunciar exatamente isso, a Tua fidelidade. O Senhor permaneceu conosco quando sorrimos e também quando choramos. Esteve presente nos momentos em que tivemos forças e também naqueles em que pensamos que não conseguiríamos continuar. Por isso, toda a honra, toda a glória e toda a gratidão pertencem somente a Ti. Obrigado, Pai, porque esta nova semana já não está apoiada nas nossas forças. Ela está firmada na Tua direção. Nós a entregamos completamente em Tuas mãos. Entregamos o nosso futuro, entregamos os nossos sonhos, entregamos aquilo que compreendemos e também aquilo que ainda não conseguimos entender. Sabemos que nada escapa ao Teu olhar. A Tua palavra nos fortalece em Salmos 125:1. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se pode abalar, mas permanece para sempre. Que essa promessa permaneça viva em nosso coração quando surgirem os desafios. Que a nossa confiança nunca esteja nas circunstâncias, mas no Deus que continua governando todas elas. Pai, se durante esta semana enfrentarmos momentos de dúvida, faz-nos recordar desta oração. Se o medo tentar voltar, lembra-nos das Tuas promessas. Se o cansaço tentar nos vencer, renova as nossas forças. Se houver lágrimas, consola-nos. Se houver vitórias, mantém o nosso coração humilde e agradecido. Que em todos os momentos possamos reconhecer a Tua presença caminhando ao nosso lado. Também queremos interceder mais uma vez por todos aqueles que estão ouvindo esta oração. Visita cada casa representada aqui. Derrama saúde sobre os enfermos. Conforta os que estão aflitos. Sustenta aqueles que enfrentam dificuldades financeiras. Fortalece quem está desanimado. Restaura famílias. Aproxima corações. Que ninguém termine esta oração sentindo-se sozinho, porque o Senhor prometeu em Hebreus 13:5: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Pai querido, coloca ao redor desta casa a Tua proteção. Que os Teus anjos permaneçam acampados ao redor de cada família durante toda a noite. Como diz o Salmo 91:11, porque aos Seus anjos dará ordens a Teu respeito, para que Te guardem em todos os Teus caminhos. Guarda o nosso sono. Guarda os nossos pensamentos, guarda o nosso coração, que esta noite seja tranquila, restauradora e cheia da Tua presença. Se esta oração fortaleceu a sua fé, coloque nos comentários a frase: Deus guia a minha semana. E se existe alguém que você ama e que precisa da paz do Senhor, escreva também o nome dessa pessoa. Vamos continuar unidos em oração, confiando que Deus continua alcançando vidas e realizando milagres. Agora, Senhor, entregamos completamente esta noite em Tuas mãos. Não queremos levar nenhuma preocupação para o travesseiro. Tudo aquilo que antes pesava sobre nós permanece diante do Teu altar. A ansiedade ficou aos Teus pés. O medo ficou aos Teus pés. As incertezas ficaram aos Teus pés. O amanhã pertence ao Senhor.
como declara a tua palavra em Números 6, 24, 26. O Senhor o abençoe e o guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre você e lhe conceda graça. O Senhor volte para você o seu rosto e lhe dê a paz. Que essa bênção acompanhe cada pessoa durante toda esta noite e ao longo de toda esta nova semana. Que o Senhor lhe conceda um descanso profundo. Que sua mente encontre silêncio. Que seu coração encontre segurança, que sua alma encontre abrigo na presença do Pai e que, quando o novo dia nascer, você desperte renovado, fortalecido e convicto de que Deus continua guiando cada passo da sua história. Em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém. Agora descanse. Não tenha pressa para pensar no amanhã. Deus já está cuidando daquilo que ainda preocupa o seu coração. Feche os olhos em paz. Respire tranquilamente. O Senhor permanece acordado enquanto você dorme. A presença dele continua envolvendo a sua casa, guardando a sua família e conduzindo a sua semana. Durma em paz. Amanhã será um novo dia e Deus continuará guiando cada um dos seus passos.